Olá, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Nicole Fusco e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque na nossa programação. O início da semana foi marcado por uma polêmica envolvendo a Mangueira e o presidente Jair Bolsonaro, que não gostou do enredo apresentado pela escola de samba no desfile de carnaval do Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro criticou o desfile da Mangueira, realizado no sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira. A escola de samba apresentou como enredo uma releitura da vida de Jesus Cristo, onde ele é apresentado de diversas formas, inclusive como índio, mulher e morador de rua. Logo na comissão de frente, Jesus apareceu sofrendo repressão policial. O samba enredo diz, inclusive, que não tem Messias de arma na mão. Em uma live feita durante uma caminhada pela praia em Praia Grande, no litoral paulista, onde passou o carnaval, o presidente da República fez questão de comentar o desfile. Para Bolsonaro, a Mangueira desacatou religiões. A Folha de São Paulo hoje foi buscar uma imagem do carnaval do Rio. Uma imagem da escola de samba, desacatando as religiões, né? O presidente não foi o único membro do alto escalão do governo que criticou a escola de samba. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, foi às redes sociais para comentar o desfile. Após se dizer defensor da liberdade de expressão, ele afirmou que, como cristão, não crê ser razoável usar a figura de Jesus como foi feito. Para o general, houve desrespeito aos cristãos e católicos. O assunto foi comentado em Os Pingos nos Is. Portanto, aí, Adriles, como a gente disse, o proselitismo político presente no Carnaval do Rio de Janeiro. Acabamos também de anunciar a Viradouro como a vencedora, a grande vencedora do Carnaval no Rio. Eu acho curioso, né, que o Carnaval se politizou. Eu acho fascinante que ele pegue temas políticos contemporâneos. Acho curioso e suspeito que ele não tenha se manifestado, as escolas de samba, né, contra o maior esquema de corrupção da história da humanidade, que foi perpetrado pelo PT. O que faz a gente sugerir a seguinte percepção. Não é o povo exatamente que faz o carnaval no Rio de Janeiro. São intelectuais que fazem os sambas enredos, que tem uma percepção progressista e que tem uma antipatia e uma ojeriza de um governo conservador, para além de quaisquer escândalos dentro de governos que eles se adequem, que eles adorem, e dentro da própria política corrupta de algumas escolas de samba que são financiadas pelo jogo do bicho e outros crimes. Não tem nenhum problema em relação... eu acho que até o presidente se equivoca quando fala que é um insulto à religião. Eu acho que a liberdade de expressão se presta, inclusive, ao desrespeito. Se aparecer uma pessoa que acredita em gnomo, eu vou ridicularizá-la, embora faça a plena liberdade dela fazer uso da sua religião ou seita. É esse que é o desrespeito religioso. Mas eu gostaria que a Mangueira, por exemplo, que retratou Cristo como negro, mulher, travesti, pedinte, que seja, tivesse retratado Cristo como vítima de criminosos no país. Entendeu? O principal Cristo encarnado na miséria humana hoje no Brasil são os milhares, as dezenas de milhares de vítimas de homicídios, de negros, de mulheres, de homossexuais. Criminoso não tem etnia, não tem sexualidade, criminoso é criminoso. E é por isso que a população talvez tenha elegido o Jair Bolsonaro, que prometeu diminuir as taxas exorbitantes de homicídio no país e conseguiu, que são 20%, ou seja, eles fazem uma política identitária que eu acho que o próprio Cristo não endossaria de forma alguma. Eu acho que dar outra face, não se colocar como miliciano, não é dar outra face para que um assassino, um criminoso, o massacre de maneira absolutamente sem nenhum tipo de clemência. Enfim. Zé Maria, seu comentário. Olha, Silvio, eu acho que expressão popular como esta do carnaval é natural, é até bom que se façam críticas, que tentem reproduzir ali pensamentos de grupos, e sempre foi assim e sempre será. Eu sou um defensor da liberdade de expressão e de opinião de uma forma assim intransigente. Da mesma forma, eu acho que há que se responsabilizar. E quem deve julgar exatamente se ele se apropriou indevidamente ou se o autor da organização do carnaval
tentou ferir de alguma maneira cultos ou crenças, né? O público é que define, o público é que vai definir isso. E esse nem é um debate novo. Eu me lembro do Neymar de Barros, que é um escritor cristão muito famoso e que vendeu milhões de discos, de livros. Ele escreveu o livro Deus Negro, né? Neymar de Barros mostra que Deus não é negro, não é branco, não é pobre e nem é rico. Deus é amor, ou seja, Deus é o que você tem no seu coração. Então, essa reflexão nem é nova. E um cristão, Neymar de Barros, trouxe essa reflexão há muito tempo. Agora, como a coisa foi colocada ali, acaba ferindo sensibilidades religiosas e crenças também. E se pendura nessa história de que o policial é aquele mão pesada que bate em pobre, bate em negro. Esse estereótipo de um policial assim, esse estereótipo interessa aos bandidos. Hoje nós tendemos a defender mais quem vai contra a lei, quando damos sinal de luz dizendo que ali atrás tem uma blitz, né? Do que sem saber que aquele que você está dando pode ser um bandido perigoso, um traficante de armas, né? E nós temos essa tendência exatamente por este estereótipo. Eu não sei por onde iniciar o conserto desta imagem policial no Brasil. Eu tenho o policial como aliado. Eu acho curioso, né, que o Marcelo Adnet, por exemplo, citado pelo Silvio, fez uma longa entrevista na Folha falando sobre o samba-enredo que ele compôs, que ele fala sobre as críticas não democráticas que ele recebe em relação à oposição que ele faz ao governo. E no meio da entrevista ele fala que a crítica vem de pessoas. Ou seja, as críticas são exatamente oriundas e originadas do povo, que ele diz que não é democrático. Ou seja, existe um divórcio entre um tipo de classe artística e a percepção popular, que é total. Ele faz um enredo sobre fake news, mas não fala nada sobre a Patrícia Leres, que fez uma mentira francamente mentirosa, desmentida pelo próprio desmentido da Folha. Não fala nada sobre a fake news, por exemplo, que foi feita hoje contra o Olavo de Carvalho, que nunca postou um vídeo com a música do Arnaldo Antunes. Não fala nada sobre uma série de fake news que aconteceram dentro da própria grande mídia, como a menina que colocou uma suástica, que teria sido torturada, como ela mesma se colocou na suástica. Ou seja, e não esquece naturalmente de fazer qualquer tipo de crítica no passado ao governo, enquanto ele esteve silencioso, ele, Marcelo Adnet e outros tantos da classe artística que perpetraram o maior esquema de corrupção da história da humanidade, e faz críticas, por exemplo, ao Laranjal do PSL, sendo que é um partido que o Bolsonaro já saiu, já atacou e tem, ainda que seja um pequeno escândalo, uma proporção muito menor. Ou seja, esse tipo de divórcio entre uma classe artística que diz falar pelo povo e o próprio povo é sintoma exatamente de uma esquizofrenia. E as críticas que alguém como Marcelo Adnet e outros da classe artística recebem, quando, por exemplo, chamaram o povo de fascista, nazista, racista, criticaram o próprio povo que elegeu o Bolsonaro, é por isso que esses artistas são tão atacados pelo próprio povo. Então, meu caro Marcelo Adnet, as críticas são não só democráticas, como são do próprio povo. Reveja a sua atitude. Na disputa entre as escolas de samba, a Águia de Ouro foi a grande vencedora do Carnaval de São Paulo. A Águia de Ouro é a grande campeã do Carnaval de São Paulo. Após mais de 4 décadas de história, a Escola da Pompeia, na Zona Oeste, conquista pela primeira vez o título do grupo especial. Com o enredo Poder do Saber, se saber é poder, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, a Águia de Ouro tratou da importância da educação e da evolução do conhecimento, desde o homem primitivo até os robôs futurísticos. Já no Carnaval do Rio de Janeiro, a Viradouro levou a melhor. Depois de 23 anos, a Viradouro é novamente campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Foi uma disputa para lá de acirrada nesta quarta-feira aqui na Praça da Apoteose. E a vitória veio só no final. Apesar da escola de Niterói, na região metropolitana, está sempre ali, nas cabeças, lutando pelo título com Beija-Flor de Nilópolis, Grande Rio e Salgueiro. Mas, nos últimos 2 quesitos,
veio a definição. E o critério de desempate foi literalmente importante para desempatar. Escolher e definir a campeã do Carnaval de 2020. Viradouro e Grande Rio tiveram a mesma pontuação no Carnaval deste ano. Mas, pelo critério de desempate, o desempenho da Viradouro foi melhor do que a Grande Rio no quesito harmonia. A primeira e única vez que a Viradouro tinha sido campeã do Carnaval do Rio de Janeiro foi em 1997. Este ano, aqui na Passarela do Samba, a escola de Niterói, na região metropolitana, falou do empoderamento das mulheres, a importância de mulheres negras para libertar outras negras no período da escravidão e também falou de tolerância ou de intolerância racial. Na terça-feira, em protesto contra as violações dos direitos humanos na Venezuela, a ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, deixou uma reunião da ONU em Genebra. Ministra Damares Alves abandona a reunião do Conselho dos Direitos Humanos da ONU em protesto contra o governo de Nicolás Maduro. Ela deixou o recinto assim que o representante da Venezuela, Jorge Arreaza, começou a falar acompanhada pelos representantes do Itamaraty. O chanceler criticou duramente os Estados Unidos, os países vizinhos que classificou de obedientes a Washington, falou em extremismo ideológico e comparou os embargos a terrorismo econômico. Como tampouco essas forças e métodos arbitrários e imperialistas han logrado doblegar a vontade soberana do povo venezolano. A ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos também condenou as violações na Venezuela num evento paralelo à 43ª sessão da ONU. Em Genebra, Damares Alves ressaltou que o Brasil repudia com a máxima veemência as graves violações dos direitos econômicos, sociais e culturais. A ministra brasileira participou de um painel que discutia as violações de direitos humanos do regime chavista, organizado pelos países membros do Grupo de Lima, formado por 8 dos 12 países latino-americanos. Damares Alves já havia considerado ilegítimo e autoritário o regime do presidente Nicolás Maduro na abertura do Conselho dos Direitos Humanos e ressaltou na Suíça que o Brasil atendeu a mais de 1 milhão de cidadãos do país em refúgio em razão da crise humanitária. O episódio foi analisado por Rodrigo Constantino e José Maria Trindade no Jornal da Manhã. Bom, Rodrigo Constantino, claro que a posição é contrária ao governo de Nicolás Maduro, mas a forma como a ministra se expressou, você acha correta? Eu acho correta, acho louvável, Tiago. Eu acho que é preciso fazer esse tipo de protesto, sim, para deixar muito claro que o governo brasileiro, em nome do povo brasileiro, não pode compactuar com esse circo que é essa Comissão de Direitos Humanos da ONU, que acaba dando espaço e muitas vezes apoio a regimes terríveis como o socialista na Venezuela, enquanto fica com discursos para a plateia de lacração sobre minorias e coisa e tal. O direito humano começa com os direitos básicos da liberdade individual, liberdade de imprensa, de expressão, tudo aquilo que foi asfixiado em todo o regime socialista, diga-se de passagem. Então, realmente, isso aí é uma piada e faz a gente refletir como estaria a posição do Brasil se nas eleições de 2018 tivesse vencido o preposto de Lula, um condenado na justiça. Nós teríamos a vergonhosa postura de estar aplaudindo o discurso do tirano mandado por Nicolás Maduro. Ou seja, é realmente alvissareiro que tenhamos alguém como Damares Alves com firmeza moral para fazer esse tipo de protesto. Zé Maria. Olha, abandonar uma rodada de negociação é um protesto considerado grave e é assim mesmo. Mas aí, no caso, é uma inaceitação do interlocutor, ou seja, a inaceitação do governo em participar de uma mesa redonda assim. O governo da Venezuela vem provocando o Brasil, provoca o presidente Jair Bolsonaro, faz manobras militares aqui na fronteira, e vizinhos assim incomodam muito.
A ministra Damares é uma revelação, uma grata revelação aqui na esplanada dos ministérios. Foi indicada como uma das pastas mais populares, ou seja, a ministra ficou atrás de Sérgio Moro e de Paulo Guedes e é responsável pelo pulmão social do governo Bolsonaro. Esse ministério dela é um mundo em se tratando de ação social. Ela já procurou a Igreja Católica, se reuniu com os bispos da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pediu parceria com a Igreja Católica. Ela vem de uma igreja evangélica, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma grande igreja no Brasil, e está procurando interlocução e conversando muito. Tiago, além de talento, eu acredito muito no suor, e ela trabalha. Ela sua a camisa e trabalha muito e tem colhido resultados com isso. Esse caso aí é um caso clássico, onde, às vezes, o silêncio vale muito mais do que gritos, né? Na quarta-feira, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Trata-se de um homem de 61 anos que esteve na Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. Após o registro, o governo de São Paulo anunciou a criação de um centro de contingência para monitorar e coordenar ações contra a propagação do novo coronavírus. Na quinta-feira, o Morning Show recebeu nos estúdios da Jovem Pan o infectologista Jean Gorenstein, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que tirou dúvidas sobre a doença. O senhor falou aí que 80% das pessoas que contraem o vírus ficam bem. Há outros dados, o senhor me corrija se eu estiver errado. O grau de letalidade é 1% das pessoas que contraem e o grau de letalidade é maior entre pessoas que já têm uma idade provecta, muito avançada, que já têm outros quadros de doenças. A própria influenza mata mais, por exemplo, nos Estados Unidos. O que o senhor atribui a essa celeuma enorme? Não existe um exagero descompensatório? Por exemplo, que a gente está com a economia, a bolsa cai, o fluxo econômico cai, ou seja, não existe uma celeuma muito grande que as pessoas possam ficar mais despreocupadas em relação a isso, sobretudo esses dados que são bastante otimistas? O que existe que a Organização Mundial de Saúde entende que, por se tratar de um vírus novo, ele, quando chega numa determinada população, ele encontra essa população absolutamente vulnerável, sem defesa, sem anticorpos. Sim. Ou seja, a chance de eu ter um grande número de pessoas infectadas de uma forma muito rápida acaba sendo uma questão muito importante, uma questão de risco. E se nós imaginarmos que o percentual de mortes é de 2% a 4%, quer dizer, imagine tendo uma pandemia global, seria no mínimo antiético não existir essas medidas necessária. De proteção. Agora, doutor, tem uma questão que vem sendo colocada por algumas autoridades. Se não me engano, o presidente dos Estados Unidos ontem em coletiva chegou a mencionar essa questão, também se somando a outros, que é o fato de o foco inicial ter sido a China e há uma desconfiança global sobre dados que vêm do governo chinês por uma série de razões que a gente já sabe. E aí algumas pessoas dizem o seguinte: pode ser que o número seja muito maior do que aquele que o governo chinês escolheu divulgar, daí a necessidade de fechamento de cidades, né, isolamento de pessoas dentro de casa em várias cidades, o que acabou desencadeando todos os efeitos na economia global, porque a China é a grande manufatura do mundo, então eles distribuem peças para o mundo todo, parou a indústria do mundo, começou a desacelerar em função disso. Existe esse risco, em se tratando de algo tão severo, com o olhar tão atento da Organização Mundial da Saúde, de a China ter omitido informações essenciais que poderiam ter evitado esse estado de coisas que nós estamos vivendo hoje? Se nós imaginarmos que esses 82% dos casos são casos brandos, muito possivelmente as pessoas não recorreram às unidades de saúde e talvez não tivessem sido notificadas. Então, assim é a gripe. Quantas pessoas tiveram em 2009 gripe e não foram para um hospital? Então, elas não fizeram parte da estatística. Então, é natural que este número deva ser muito maior. Mas a postura que a China tomou foi uma postura que só um país com o rigor do regime que poderia fazer
com que 55 milhões de pessoas entrassem em quarentena. Vídeos compartilhados por Jair Bolsonaro sobre um ato convocado contra o Congresso agitaram o noticiário. O assunto foi discutido no programa 3 em 1. Bom, vamos adiante então falar sobre o presidente Jair Bolsonaro. O presidente escreveu no Twitter que as mensagens que trocou com algumas dezenas de amigos por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp são de cunho pessoal. A informação veio após Bolsonaro compartilhar ontem um vídeo sobre ato contra o Congresso Nacional marcado para 15 de março. O conteúdo, revelado pelo jornal Estado de São Paulo, mostra imagens do presidente após ele ser esfaqueado durante ato de campanha em Juiz de Fora em 2018. Após a circulação do vídeo, Bolsonaro recebeu críticas de diversas entidades e autoridades, como o decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. De acordo com o ministro, se Bolsonaro apoiou o ato contra o Congresso, não está à altura do cargo. Outro integrante do STF também se manifestou. Para o ministro Gilmar Mendes, as instituições brasileiras devem ser honradas por aqueles aos quais incumbe guardá-las. O general Carlos Alberto Santos Cruz também foi ao Twitter repudiar o vídeo enviado por Bolsonaro. Para ele, o Exército é uma instituição de Estado e confundi-lo com assuntos temporários de governo é usar de má fé, mentir e enganar a população. Fala, Josias. O presidente Jair Bolsonaro é imbatível na arte de criar crises, mas ele não sabe como desfazer as crises que produz. Por um defeito metodológico, o presidente passou a acreditar que a melhor maneira de desfazer as suas crises é criar outras crises, ainda maiores do que as anteriores. Antes do Carnaval, o Bolsonaro criou duas crises. Numa, ele irritou o seu principal ministro, Paulo Guedes, ao retardar a assinatura da reforma administrativa. Noutra, ele arrastou para dentro do Palácio do Planalto o cadáver do miliciano Adriano da Nóbrega. Como se fosse pouco, o presidente estimulou uma terceira crise ao assistir em silêncio ao estrago que foi produzido por aquele comentário do ministro general Augusto Heleno, que acusou o Congresso de chantagear o governo para abocanhar 30 bilhões de reais do orçamento. No finalzinho da folga de Carnaval, o Bolsonaro cria uma crise maior do que as três anteriores ao distribuir pelo WhatsApp os vídeos que convocam para 15 de março uma manifestação anti-Congresso e pró-governo, pró-Bolsonaro. Sobreveio, evidentemente, uma repercussão negativa. E o presidente atribui o mal-estar a tentativas rasteiras de tumultuar a República, como se ele não tivesse nada a ver com a encrenca. O presidente alega que apenas repassou a amigos mensagens de cunho pessoal. Por isso ele usou o WhatsApp e não as redes sociais. Mesmo os observadores mais bobinhos, mais desatentos, percebem que o Bolsonaro compartilhou uma mensagem que tem o seu endosso. Ele escolheu o WhatsApp para poder terceirizar o vazamento e preparar a resposta que ele daria na sequência. O problema é que, para refutar a acusação de que conspira contra a democracia, o Bolsonaro pede à plateia para ignorar tudo o que está na cara e acreditar que existe no Palácio do Planalto não um presidente de 57 milhões de votos, mas um tiozão do WhatsApp que compartilha nitroglicerina achando que é mensagem de cunho pessoal. Esse tipo de explicação ofende a inteligência dele. Constantino. Tem muitas coisas aí, né? É difícil até resumir. Ele não convocou publicamente, ele mandou mensagem, mas é óbvio que ele tem que esperar que isso vai, de alguma forma, se tornar público, né? Então, começa por aí. Segundo lugar, eu acho que a manifestação em si não necessariamente é uma manifestação contra o Congresso, né? Como tem sido ventilado aí em boa parte da imprensa. A própria fala do general Heleno, na minha concepção e de alguns outros, foi interpretada dessa forma porque a carapuça serviu. Ele estava falando dois chantagistas. Para bom entendedor também, né, para qualquer um que não é minimamente ingênuo, sabe que ele está falando ali de um centrão fisiológico. E aí surge a questão, né? Se ninguém mais deseja o mensalão, porque havia tranquilidade institucional na época do PT, como o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, quer, né? Ele acha que fala
em nome da respeitabilidade das instituições no país. Alguém deveria contar a ele que não é bem assim lá fora da bolha. Mas havia tranquilidade institucional na época do mensalão, do PT, porque todo mundo estava comprado, né? E o Lula falava antes dos 300 picaretas, não vamos esquecer disso. Então, como é que faz para articular, que é uma cobrança que todo mundo tem feito ao Executivo, com esse Legislativo, já que não tem mais o mensalão? Alguém acha que esse centrão fisiológico estará sensível a argumentos patrióticos? Né? Será que eles se tornaram altruístas agora? Então é óbvio que é parte do jogo democrático, inclusive, pressão nas ruas. Isso faz parte, isso não é atentado à democracia. Dito isso, é óbvio que existe uma ala ligada ao bolsonarismo que tem vários indícios ali de flertar realmente com coisas aventureiras e golpistas. Fechar Congresso Nacional, fechar Supremo Tribunal Federal, isso aí é inaceitável. Mas eu não vi na convocação em si nada dessa natureza, muito menos da fala do presidente da República, ou de ações do presidente da República. Então, o que eu percebo muitas vezes é um senso, e isso tem atiçado muita gente aí, às ruas, é um senso oportunista e até golpista do lado de lá. Né? Tem um livro que eu indico para os nossos ouvintes e telespectadores, aqui do caso americano, Resistance at All Costs, onde a autora do Wall Street Journal, Kimberly Strassel, mostra que, em nome da resistência à ameaça fascista que enxergam em Trump, o establishment, o Deep State, o Partido Democrata e boa parte da imprensa tem lançado mão de métodos, muitas vezes, que fazem muito mais estrago às instituições republicanas do que o próprio Trump. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Já tem gente hoje falando em impeachment por conta dessa mensagem particular no WhatsApp do presidente. Né? Então, calma, muita calma nessa hora. Acho que os lados precisam um pouco mais de tranquilidade, tomam um Rivotril, porque se ficar OAB, Ciro Gomes da escavadeira, da retroescavadeira, e Marina Silva, que acordou hoje falando de ameaça terrível à democracia e estava hibernando na época do mensalão. Né? Se essa turma começar a falar em impeachment, vai jogar mais gente ainda para a rua e vai turbinar, aí sim, o discurso da ala bolsonarista que, de fato, flerta com algum tipo de golpismo e é uma ala minoritária. E você, Thaís, o que é que tá achando? Eu estou achando que o presidente Bolsonaro repetiu ipsis literis o que ele fez em maio passado. É exatamente igual. Acho que muita gente se lembra que em maio do ano passado, já no meio da crise com o Congresso, ele divulgou o tal do texto apavorante. Também num grupo fechado de WhatsApp, que também vazou sem querer, que também parecia insuflar as pessoas contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Aí criou-se o mesmo quiprocó, o STF se manifestou, falou-se impeachment, e quando o circo estava armado, o presidente foi lá, voltou atrás e jogou a água fria na fervura na qual ele mesmo tinha tocado fogo. Ele disse lá, afinal, que quem defende o fechamento do Supremo Tribunal e do Congresso Nacional está na manifestação errada, porque era véspera daquelas manifestações pró-Bolsonaro, exatamente como agora. Então, ou ele não aprende com os erros, ou ele está, de fato, testando aí até onde vão os limites, os alicerces da democracia. Mas o que eu queria chamar a atenção é para outra coisa, para esse tweet do general Santos Cruz aí. O que ele escreveu vocaliza uma convicção que é também dos generais da ala do ex-comandante do Exército Vilas Boas, atual comandante do Exército Nelson Pujol, e que é simples, é constitucional. O Exército serve para a defesa da pátria e não de governos. Lá no último ano da presidente Dilma, quando uma turma do PCdoB tentou sugerir para ela que usasse o Exército para blindá-la contra as manifestações da rua, ou seja, chamar o estado de defesa, o general Vilas Boas, então comandante do Exército, foi veementemente contra e alegou a mesma coisa. O Estado é para defender a pátria e não para ficar a serviço de governos. O que o Santos Cruz está dizendo é exatamente a mesma coisa que o general Vilas Boas disse então nessa época. Acontece que tem aí os oficiais mais jovens, mas que já estão chegando nos postos de comando, que fecham com o bolsonarismo, principalmente nessas críticas em relação ao Congresso e ao STF. Eles estão próximos do bolsonarismo, por isso, essa é a intersecção. Moral da história é que tem um afastamento perigoso entre esses generais da turma do Pujol, comandante do Exército, da turma do Vilas Boas, ex-comandante do Exército, da turma do Santos Cruz, ex-ministro,
general da reserva, e essas tropas, esses oficiais mais jovens, uma perigosa distância. E para essa tropa mais jovem, quem traduz o pensamento com mais... quem tem mais afinidade com eles é o general Heleno, que está decidido a botar a tropa nas ruas, né? Isso é perigoso. O problema é a situação sair do controle, não? O atrito entre os poderes executivo e legislativo foi analisado em Os Pingos nos Is. Olá, a gente começa o programa dizendo que parte da mídia diz hoje que as tensões entre Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional podem afetar o ritmo de avanço das reformas. O embate vem sendo discutido na imprensa depois que o presidente encaminhou a amigos vídeos sobre a manifestação marcada para 15 de março. O receio é manifestado no momento em que o coronavírus chega ao Brasil. A nova doença eleva as preocupações sobre possíveis impactos na economia do país. A visão na equipe do ministro Paulo Guedes é que atritos têm potencial para atrasar o ritmo de reformas. As propostas dependem do empenho dos congressistas e o parlamento pode fazer algum tipo de retaliação contra o presidente. Durante compromissos em Madrid, na Espanha, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou hoje que não há um aumento da tensão entre poder legislativo e o executivo. Será? Mas na quarta-feira, logo após o vazamento das conversas do presidente, Rodrigo Maia cobrou o respeito às instituições democráticas em suas redes sociais. A gente exibiu aqui ontem o tweet do Rodrigo Maia, um tom bem mais elevado, uma temperatura muito mais acima do que essa declaração morna dada nessa visita a Madrid, meu caro Augusto Nunes. Olha, eu vi mais de uma vez esse vídeo, eu não... E o tweet, o WhatsApp, né? Comentário feito pelo presidente, você está dizendo? Pelo presidente Jair Bolsonaro, ele não fez nenhum ataque à Câmara dos Deputados, eu realmente não entendi. Não fez nenhum ataque ao Congresso, não fez nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal. O vídeo não faz nenhum comentário depreciativo, ele se refere aos políticos de sempre. Para quem veste essa carapuça, aí pode ser ofensivo. Agora, para os deputados honestos, os deputados que pensam no Brasil, nenhum problema. É a mesma coisa que se alguém disser aí que tem jornalista chantagista, não é comigo. E existem jornalistas chantagistas. Eu não vou achar nada, porque não cabe em mim. Não visto essa carapuça não serve para mim, não serve para o Zé, não serve para o Gil. Agora, se alguém ficar ofendido, e eu vi um surto, mas olha, pior que o mais agressivo que o do coronavírus, de farisaísmo. Estão enxergando em que é que eles se baseiam para ver no que fez o Jair Bolsonaro um gesto hostil às instituições. Eles estão tratando essa bobagem como se fosse um sinal vermelho de que avisando em neon que o Jair Bolsonaro se prepara para fechar o Congresso, o Supremo e proclamar a ditadura, né? Isso aí é muito cinismo. É uma reação de chantagistas. Tão chantagistas eles são, que eles estão fazendo chantagem, estão falando em pauta-bomba, eles estão tratando Jair Bolsonaro como se tivesse ofendido gravemente as instituições. Vejo todo mundo dando palpite a mais um besteirol que junta jornalista, jurista, ministro do Supremo, deputado, políticos e nenhum aponta o que é que fez de tão grave o presidente da República. Quer dizer, só o poder executivo pode sofrer críticas, né? O Rodrigo Maia pode dizer que o ministro Sérgio Moro é um funcionário do Bolsonaro, sem com isso ofender o poder executivo. Ele está falando de uma pessoa. O Jair Bolsonaro pode ser chamado pelo Lula de chefe de quadrilha, chefe de milícia, isso pode. Porque é o poder executivo, ele não representa o poder executivo, embora seja o chefe do poder executivo. Agora, é uma evidente alusão, o que não faltam são alusões
há integrantes do Congresso que são chantagistas, sim. Há integrantes do Supremo que não merecem estar lá, não. E não as instituições. Quem é que não sabe disso? Então vamos parar com essa conversa fiada, porque até a Gleisi Hoffmann, por exemplo, veio e me pede o impeachment, diz que é caso para impeachment. Quer dizer, o executivo da Venezuela pode convocar suas milícias para fazer uma manifestação em favor do governo, né? E matando oposicionistas. Agora aqui não. Aqui é caso para impeachment. Qual é a diferença? Por que o Poder Executivo pode ser tratado a pauladas e os outros não podem ouvir críticas? Pois eu repito aqui, os juristas do Supremo são doutores de botequim. Os 6 que garantiram a maioria e que assassinou a possibilidade do começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância, eles são juristas de botequim. É isso, de galinheiro. E o Congresso está infestado de chantagistas e vigaristas. Pronto.
Após ser criticado por autoridades e políticos, Jair Bolsonaro admitiu ter compartilhado os vídeos, mas negou ter atacado o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. A declaração do presidente da República foi comentada por Josias de Souza no Jornal da Manhã.
Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque na nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.